Mateus, capítulo 7, versos 24 até o 29. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 29. O Evangelho de Mateus é o evangelho que fala acerca do Messias. É o evangelho que vai apresentar aos judeus, ou é dirigido aos judeus, para falar a respeito de um rei que viria, falar a respeito do rei dos judeus. E é por isso que o evangelho de Mateus fala muito a respeito do reino de Deus, porque ele apresenta Jesus como rei, apresenta Jesus como aquele que haveria de reinar. Amém? Mateus 7, verso 24 em diante, diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Feche os seus olhos, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Será que você pode estender a sua mão para mim? Me abençoar? Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Usa, Senhor Deus, o pregador para falar. Deus querido, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para ouvirmos a Tua voz e sermos tocados pelo Teu Espírito. Meu Pai, em nome de Jesus nós oramos, crendo que o Senhor já ouviu a nossa oração e está fazendo infinitamente mais do que podemos pedir, pensar e imaginar. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Se tem um dos desenhos, histórias que ficaram marcadas com certeza na nossa infância, é a história dos 3 porquinhos. Quem lembra? Quem gosta? E a história dos 3 porquinhos é uma história muito interessante, porque fala de 3 materiais diferentes, de 3 pessoas, 3 porquinhos, né? Mas falam de 3 atitudes diferentes na hora de se construir algo. Um porquinho construiu uma casa de palha, o outro porquinho construiu uma casa de madeira, e o outro porquinho, que era o prático, fez a casa de tijolo. Criança gosta muito dessa história, você com certeza conhece. E daí, quando vem o lobo mau, e o lobo mau sopra na casa, a casa de tijolo é a casa que permanece de pé. E queridos, esse texto fala de algo muito mais profundo, porque ele não fala acerca do material que foi construída a casa, mas ele fala acerca do fundamento sobre o qual a casa foi construída. Fala sobre algo que precisamos ou que estamos construindo, e sobre o que estamos nós construindo alguma coisa. Você está construindo alguma coisa? Você tem planos acerca do seu futuro? Você planeja alguma coisa daqui para frente? A pergunta é sobre o que nós estamos construindo. Sobre qual fundamento nós estamos assentando os nossos tijolos. Sobre o que ou de que forma nós devemos construir, partindo do princípio que a nossa vida deve agradar a Deus, que a nossa vida deve ser para louvor do nome do Senhor,
que tudo que fazemos deve glorificar e exaltar a Deus? Será que a forma que estamos construindo está agradando a Deus? Será que a maneira como estamos nos relacionando, como estamos falando com as pessoas, será que isso está agradando a Deus? É uma pergunta que precisamos, em primeiro lugar, fazermos a nós mesmos. Porque esse texto aqui fala que para se fazer algo, ou para se construir algo, ou para se ter algum fundamento, em primeiro lugar, uma coisa precisa ser observada. Algo precisa ser, nós precisamos ter atenção quando nós vamos construir alguma coisa, quando nós vamos edificar alguma coisa. E esse texto aqui fala que isso que é extremamente necessário é a prudência. Será que você pode repetir? Prudência. Repita. Prudência. Mas o que é prudência, pastor? O que é uma pessoa prudente? O que é ser prudente? Prudência nada mais é do que saber como agir, ou colocar em prática a sabedoria, ou a sabedoria em prática, a sabedoria em ação. É saber qual é a melhor forma de fazer, ou planejar a melhor forma de fazer, prevenindo problemas, adversidades que virão ou que poderão se apresentar. Isso é ser prudente. Por isso que não é prudente se o seu filho disser que vai para uma festa na Vila Kennedy 2h da manhã, você com certeza não vai deixar ele ir. Porque não é prudente estar lá. Não é prudente dirigir sem cinto de segurança. Não é porque você vai tomar multa. É porque é imprudência. É imprudência passarmos, se soubermos que está tendo tiroteio para um lado e a gente vai assim mesmo, na cara e na coragem, nós estamos sendo imprudentes, estamos tendo atitudes imprudentes, estamos agindo de formas, estamos agindo sem sabedoria. Então a prudência é a sabedoria na prática, é o prever para prover, é saber antecipadamente se nós podemos realizar algo ou construir algo. É como a própria Bíblia dá como exemplo, aquele rei que vai combater um outro exército, ele antes vê se a capacidade dele, se a quantidade de soldados que ele tem, de artilharia, do que quer que seja, que ele possui, é capaz de enfrentar aquele outro reino que vem contra ele. Então, ser prudente é isso. Quando olhamos para o direito, nós vemos a jurisprudência, que seria a prática do direito, ou a forma como o direito está sendo aplicado, a forma como correta de aplicação do direito. Nós vemos, e hoje em dia, os advogados, os outros juízes de instância menor, olham para a jurisprudência do Supremo, para poder tomar as suas decisões, porque foram atitudes ou foram decisões tomadas anteriormente que, de certa forma, compõem a maneira correta de se decidir, ou que deveria ser, pelo menos, nesse tempo de ativismo judiciário, já nem tanto, mas deveria ser a forma correta de se proceder. Por isso precisamos estar atentos à prudência. Por isso precisamos saber, entender qual é a forma que Deus quer que agimos ou hajamos no nosso dia a dia. Qual é a forma que eu devo falar, que eu devo fazer, que eu devo construir, que eu devo me relacionar. Qual é a forma que eu devo casar ou me preparar para casar. Deus tem algo acerca de todas as áreas da nossa vida. E é justamente nesse ponto que Jesus está aqui quando fala a esses homens. Jesus aqui está encerrando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos sermões mais maravilhosos que nós temos, é o sermão mais maravilhoso que nós temos. E esse projeto dos fundamentos do reino vai se basear nos sermões do monte, no Sermão do Monte. Porque o Senhor Jesus aqui, Ele nos diz
que a forma prudente de se proceder, a forma correta de se proceder, é aquela em que nós ouvimos, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, agir sem ouvir a vontade de Deus, agir sem ouvir a palavra de Deus, é agir de forma imprudente. Agir sem escutar antes o que Deus tem a dizer, é agir de forma imprudente. É agir de forma contrária à vontade de Deus. Queridos, não podemos, de repente, tirar as nossas atitudes ou gerar nas pessoas uma atitude que não tenha relação com a realidade, que não tenha relação com o dia a dia, com aquilo que nós fazemos todo dia, com o que nós realizamos. Não podemos, por exemplo, editar uma lei dizendo, olha, a partir de hoje está proibido chover. A partir de hoje está proibido. O que vai acontecer? Vai chover. Porque o poder de Deus é maior. Porque existe uma lei natural que está acima daquilo que a gente quer. Existe uma lei estabelecida por Deus que está acima da nossa vontade, que está acima do nosso querer, que está acima de qualquer coisa que o homem possa tentar fazer. Está em primeiro lugar a vontade de Deus, está em primeiro lugar uma lei natural que rege os nossos corações. Então não podemos ir contra a realidade dos fatos, a realidade das coisas. Então Jesus aqui, ele está nos dizendo que aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, aquilo que ele diz no Sermão do Monte, tem correspondência com a realidade. Aquilo que Jesus fala é possível de ser praticado. Aquilo que Jesus pregou é possível que seja realizado, mas pastor, é muito difícil. É muito difícil dar outra face. É muito difícil andar na rua, passar uma mulher bonita e eu não olhar. É muito difícil seguir aquilo que Jesus disse. É muito complicado, é muito difícil, não dá. Jesus está dizendo que dá. Jesus está nos dizendo que é possível. Porque ele diz, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ou seja, o Evangelho de Jesus não é para ser conhecido, mas é para ser praticado. O Evangelho de Jesus não é para nós sabermos ou conhecermos cada palavra de Jesus, se essas palavras não fizerem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não adianta nada nós lermos a Bíblia, não adianta nada nós conhecermos o grego, o hebraico, conhecermos o aramaico que Jesus falava. Não adianta de nada se isso não fizer parte da nossa vida. Se não tiver correspondência com a realidade. Se nós não conseguirmos colocar em prática. Se nós não conseguirmos realizar no nosso dia a dia aquilo que Jesus nos mandou, aquilo que o Senhor Jesus nos disse para fazer. E é por isso que nós precisamos ter fundamentos firmes. Está firmado em algo que não é inconstante, que não muda da noite para o dia, mas algo que é firme, algo que é verdadeiro, algo que é justo. E é por isso que o Senhor nos ensina aqui que aquele homem que ouve as suas palavras e consegue colocar em prática, esse homem é prudente. Ou seja, transferir, tirar o Evangelho da letra e colocar o Evangelho em prática na nossa vida é prudência aos olhos de Deus. É prudência aos olhos do Senhor. É entender que lá na frente você vai estar salvando ou se protegendo, ou protegendo a sua vida espiritual. É o mesmo que, porque nós só nos lembramos da prudência, nós só nos lembramos daquilo que é correto, a forma correta de agir, quando a adversidade vem.
Nós só nos lembramos do cinto de segurança quando o acidente acontece. Se nós estávamos de cinto, graças a Deus eu estava de cinto. Graças a Deus. Nós nos lembramos de trancar a porta da nossa casa. Nós entendemos que é prudente trancar a porta da nossa casa, porque a gente já ouviu de outras casas que já foram arrombadas. Por isso nós fechamos a porta, e é na hora da adversidade que a prudência vai fazer a diferença. Ser prudente vai fazer diferença na hora da angústia, na hora do choro, na hora que você se lembrar lá atrás, olha, mas espera aí, eu tenho vivido uma vida certa diante de Deus, eu tenho vivido uma vida de comunhão com Deus, eu tenho tido uma vida prudente aos olhos de Deus, e isso vai servir de você como para você como uma base que não vai conseguir te desestabilizar. Porque o que eu vejo hoje são muitos crentes desestabilizados, em que qualquer coisinha que acontece já faz perder a fé, já faz perder a vontade de ir para a igreja, já faz perder a vontade de estar na presença de Deus, já faz pensar em abandonar tudo e pedir a morte, como Elias, que se escondeu na caverna porque uma mulher disse que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer, e ele se escondeu e falou, não, vou ficar aqui, vou esperar morrer. Estamos assim, vivendo, e não podemos viver a nossa vida espiritual dessa forma, como se qualquer coisa nos desestabilizasse. A Bíblia diz que isso é construir sobre areia, é construir uma casa que está fadada a cair. É interessante que Jesus ele não faz distinção do material da casa. Jesus não faz diferença, como na história dos 3 porquinhos, da casa de madeira, casa de palha, casa de tijolo. Não, Jesus diz que talvez até mesmo essas casas possam ser tão bonitas, ou até a casa que foi construída sobre a areia, ser até mais bonita que a casa construída sobre a rocha. Todos passam e veem, é bonito, é lindo. É lindo ver a espiritualidade, é lindo ver adorando na presença de Deus, é lindo ver indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, é lindo ver na igreja adorando e chorando diante da presença de Deus, é lindo, mas só Deus sabe como está o fundamento, só Deus sabe como está sendo construída essa casa, só Deus sabe onde esses tijolos estão sendo assentados. Jesus então diz que é na hora da adversidade que nós vamos ver a diferença. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e os ventos começaram a soprar contra a casa, e uma caiu, porém a outra ficou de pé. E a pergunta que eu tenho para você hoje, querido, você quer que a sua casa fique de pé? Ou você quer que ela caia? Você quer ter, ou o que você está construindo, é para um longo tempo? Ou será que você quer só um remedinho, para sarar a sua dor momentânea, e depois ver tudo aquilo que você construiu derrubado? Construir sobre a areia, não pensar no futuro. Ou seja, ouvir e não praticar, é não pensar no futuro. É não pensar na eternidade. É não pensar em passar aonde você vai passar a sua eternidade, ou aonde você vai estar daqui a alguns anos. Ouvir e não praticar é o mesmo que está construindo algo muito belo, uma espiritualidade muito bonita, em que você conhece
teólogos, em que você conhece linhas teológicas, em que você sabe e conhece das línguas originais da Bíblia, em que você estudou a história bíblica, em que você conhece de hermenêutica, homilética, exegese, você sabe de tudo isso, mas não consegue viver na prática. E não consegue colocar em prática. Recentemente, um amigo meu aceitou a Jesus, e ele falava, eu conversava com ele a respeito da palavra de Deus, e ele começou a me falar de coisas, e eu explicando para ele, ele dizia, mas como alguém, para aceitar Jesus, a pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que ler. E eu dizia, mas Deus está presente também na vida daqueles que são simples. Aliás, Deus está na vida daqueles que são simples. Eu creio firmemente naqueles que muitas vezes mal sabem ler, mal sabem escrever, mas você vê uma fé extraordinária, você vê uma fé no sobrenatural, você vê uma fé extraordinária que remove montanhas, e que muitas vezes nós, por estarmos tão envolvidos nesse mundo, muitas vezes estão envolvidos com ideologias, filosofias e pensamentos, nós não conseguimos viver essa fé. Porque ao passo que nós começamos a ter uma atitude de fé, a gente começa a racionalizar aquilo que está acontecendo, racionalizar o milagre. Olha, nós vimos e vemos muitas vezes estudiosos, professores tentando explicar o milagre de Jesus, explicar algo que aconteceu no passado. E às vezes a nossa mente racional tenta fazer isso, explicar o inexplicável, explicar o sobrenatural, explicar o milagre que está acontecendo na nossa vida. Ei, meu irmão, a vida com Deus é uma vida de fé. E é impossível ter fé sem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, estamos e precisamos construir sobre firmamentos sólidos da fé, da esperança e do amor. Precisamos construir sobre os fundamentos da justiça, sobre o fundamento da fidelidade, sobre o fundamento da comunhão com Deus, sobre o fundamento de ouvirmos a voz de Deus na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, são fundamentos de Deus para a nossa vida. Então, se construirmos, nós temos fé, nós somos prudentes, nós estamos agradando a Deus quando edificamos sobre a rocha. E quando que isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença quando o vento soprar, meu irmão. Vai fazer diferença quando a casa balançar. Vai fazer diferença quando a enfermidade chegar. Vai fazer diferença quando o dinheiro acabar. Porque isso não vai te tirar da presença de Deus. Porque isso não vai ser para abalar a sua fé. A Bíblia diz que Jó tinha tudo. A Bíblia diz que Jó tinha filhos, tinha gado, tinha empregados, tinha dinheiro, tinha mulher, tinha família. De repente perdeu tudo. Só que Jó tinha um segredo, querido. Jó se reunia com seus filhos e ele clamava e pedia perdão a Deus por si e pelos seus filhos. Jó tinha uma vida de comunhão com Deus, a ponto de que, no momento em que Satanás entra na presença de Deus, Deus diz: tem visto meu servo Jó? É reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. É um homem fundamentado na palavra de Deus. A casa dele veio um vento, derrubou a casa, mas a casa espiritual continuava de pé.
Talvez você tenha colhido nesse ano de 2017 perdas. Vento, tempestade, derrubou a casa, perdeu isso, perdeu relacionamento, perdeu comunhão, perdeu dinheiro, perdeu trabalho, perdeu o que quer que seja. Essas coisas você pode perder, o que você não pode perder é a comunhão com Deus. O que você não pode perder é ouvir a vontade de Deus na sua vida. Porque tudo isso passa, queridos. Trabalho, hoje você está desempregado, amanhã você consegue um emprego. Relacionamento, você hoje perdeu uma pessoa que você ama, que você tem estima, que você queria construir algo junto com ela, mas amanhã Deus pode te dar uma pessoa melhor. Nem mesmo os filhos de Jó, nem mesmo a família de Jó, que nós consideramos os nossos filhos o bem mais precioso que nós temos, a Bíblia diz que até os filhos Deus restituiu. Porque o teu filho não é teu, o meu filho não é meu, o meu filho pertence ao Senhor. Então, se Deus dá, Ele pode tomar a hora que Ele quiser, e bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que isso pode parecer duro para nós, porque nós queremos ter os nossos sentimentos de alegria, de felicidade, todos eles supridos por Deus. Só que no conceito de Deus, você é feliz quando você está edificado nele. Na vontade de Deus, você é suprido quando você é alimentado por Deus. Você é nutrido quando você se alimenta do leite racional que vai te dar vida eterna. Quando você bebe do leite espiritual, se alimenta da verdade, é nesse momento que você é nutrido por Deus, que você é fortalecido por Deus. Nós não estamos aqui nessa noite para recebermos bênçãos. Nós não estamos reunidos nessa noite aqui para recebermos alguma coisa da mão de Deus. Estamos aqui nessa noite para entregar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Para compartilharmos em comunhão. E nesse processo Deus concede a vitória. E nesse processo de comunhão, de olharmos para o lado, de abençoarmos, de levantarmos a nossa mão, de adorarmos a Deus, Deus nos dá a vitória. Deus exalta o abatido, levanta aquele que está caído. Na hora em que nós nos prostramos, adoramos o seu nome, exaltamos o seu nome. Não adianta você tentar mascarar suas emoções. Não adianta você tentar chegar aqui, me enganar, chegar com um sorriso no rosto, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Não adianta eu me fantasiar de espiritual, eu fingir que tenho asa, que estou quase voando, estou quase indo para o céu. Não adianta nada disso. Amém. Porque Deus corta as asas mesmo. Não adianta nada disso, queridos. Porque somos humanos. E às vezes, como seres humanos, somos tomados pela vaidade. A vaidade de mostrarmos que somos melhores. A vaidade de mostrarmos para todos que estamos bem, que tudo vai bem, quando na realidade não está. Meu irmão, Deus conhece você. Não adianta tentar fingir, não adianta tentar fugir daquilo que Deus tem para você. Deus sabe quem é você, Deus te formou, Deus te criou. A Jeremias, Deus diz, olha, antes que fosse formado no ventre materno, Jeremias, eu já te conheci, já te sondava. De modo tão maravilhoso foste formado, foste entretecido no ventre da tua mãe. Eu estava lá. Você pode esconder emoção de mim, você pode esconder emoção de quem você quiser, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, mas você não pode se esconder de Deus. O salmista disse, olha, se eu fizer minha cama no mais profundo mar,
até ali, o Senhor vai estar e a sua mão vai me sustentar. Se eu for para o deserto, o Senhor está lá. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Não existe lugar na face dessa terra que a gente possa fugir de Deus. Portanto, querido, não adianta a gente construir algo muito bonito para que as pessoas vejam, construir uma casa muito bela para que todo mundo veja, enquanto a raiz está edificada, a base está edificada sobre a areia, que mais cedo ou mais tarde vai cair. Tem muita gente que já perdeu a parede, já perdeu o telhado, já perdeu tudo, mas continua fingindo. Continua disfarçando. Enquanto Deus está esperando, vem para cá. Vem para a rocha. Vem para o lugar seguro. Vem para o lugar onde eu posso fazer algo por você. Começa a edificar nesse monte firme aqui, porque aqui é firmeza, meu irmão. Curioso que hoje, pela manhã, o pastor Roberto pregou sobre Refidim, sobre o vale em que Moisés toca, nesse vale Moisés toca a vara na rocha e da rocha sai água. Porque nesse lugar que Deus tem para você, o lugar que Deus tem para que você construa, não é só o lugar onde você vai encontrar segurança, mas é o lugar onde Ele vai suprir todas as tuas necessidades. É o lugar onde Deus vai suprir a tua carência, a tua falta, onde Deus vai suprir aquilo que você verdadeiramente necessita e não aquilo que você quer. Hoje em dia a gente vai no mercado e a gente é cheio de querer. Eu lembro que quando era criança, ter um iogurte em casa era uma festa, né, irmão? Tem irmãos aqui que são meus companheiros nessa luta. Tem iogurte em casa, meu irmão, tem iogurte, é festa. Faltava soltar fogos pela janela, tinha iogurte em casa. Hoje em dia, iogurte se tornou algo comum. Se tornou necessidade. E não algo que venha simplesmente satisfazer uma vontade nossa. Queridos, estamos trocando as nossas prioridades. Estamos invertendo aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é base, aquilo que realmente vai fazer diferença. Estamos trocando por aquilo que é passageiro, por aquilo que no futuro vai prejudicar muitas vezes a nossa saúde. Isso nós podemos ver na nossa alimentação, podemos ver nos nossos relacionamentos tóxicos, podemos ver em diversas áreas da nossa vida. Que não façamos isso com a palavra de Deus. Que não façamos isso com o nosso relacionamento com Deus. Não podemos trocar a rocha verdadeira. Não podemos trocar a fonte da nossa bênção. Não podemos trocar a fonte da nossa vitória, que é o Senhor. Nele nós estamos seguros. Nele nós estamos firmados. Quando nós ouvimos a sua voz, pode vento soprar, pode rio transbordar, pode furacão descer nessa terra, pode acontecer o que for, mas a nossa fé está firmada em Deus. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, como o salmista diz, mas eu não serei atingido, porque eu estou fundamentado na rocha. Então, queridos, o propósito dessa série de mensagens que vai se iniciar na semana que vem é nós nos fundamentarmos na rocha, nos fundamentarmos cada vez mais na palavra de Deus, nos fundamentarmos no querer e na vontade de Deus para a nossa vida. Porque, queridos, saber aquilo que o mundo quer de nós, a gente já sabe. Você já sabe. Você vê nos programas de televisão, você vê na novela. Agora, saber o que Deus quer a seu respeito, só a palavra de Deus vai poder te falar. Saber o que Deus quer a respeito da sua vida,
Só a palavra de Deus vai poder te dizer. E para encerrar, a areia, ela é constituída de rocha. São rochas ou fragmentos de rocha que, através da erosão e de anos de erosão, vão se constituindo e se formando areia. E vai se formando em minúsculas partículas ou em partículas pequenas, mas que na realidade não serve para aquilo que vamos construir, não serve para edificarmos algo. Lucas, no capítulo 6, vai dizer que aquele que é prudente, no texto do Evangelho Sinótico, vai dizer que aquele que é prudente, ele cava bem fundo na rocha e faz o fundamento lá no meio da rocha. Queridos, Jesus é o verdadeiro fundamento. Jesus é a verdadeira rocha. E ao contrário do que o mundo fala, que tudo aquilo que o mundo fala para nós, hoje é e amanhã já não é mais. Hoje nós vemos, mas amanhã se esfarela. Agora Cristo não. Cristo é a rocha que não sofre erosão. A erosão não pode comer. O tempo pode passar, mas a palavra continua a mesma. Céus e terra podem passar, mas Ele continua sendo o mesmo. Queridos, o Deus que te chamou continua sendo o mesmo. Meu irmão, o Deus que te salvou continua sendo o mesmo Deus. Esse Deus não mudou a sua promessa. Esse Deus não mudou a sua palavra. Esse Deus não mudou nada a respeito do chamado que Ele fez na sua vida. Esse Deus não mudou nada a respeito dos planos que Ele tem para você. Ele não mudou nada do chamado que Ele fez para você, que você levantou a sua mão. Ele continua sendo o mesmo. A palavra dEle não mudou. Continua valendo para hoje. Continua valendo para os dias de hoje aquilo que Deus falou para nós. E muito mais do que simplesmente se enquadrar em algo que Deus disse. É entender que faz parte de um relacionamento que temos com Ele. Onde Ele diz, olha, é aqui que deve ser, aqui é o lugar de construir. Aqui é o lugar de fazer, de realizar, aqui é o lugar. Deus vai te dizer. Talvez você esteja pensando, mas estou tão desanimado. Ah, pastor, mas está tão difícil. Está tão complicado. A Bíblia diz que Jesus foi a rocha, é a rocha rejeitada pelos construtores, pelos edificadores. É a rocha que foi rejeitada pelo mundo. Foi rejeitada por aqueles que se consideram melhores do que Ele. E será que nós vamos também rejeitar a rocha? Ou nós vamos nos submeter a ela? Será que nós vamos também, como Moisés, agredir a rocha com a vara? Ou nós vamos ter coragem de chegar até ela e dizer, eu não sou capaz. E dizer, Senhor, esse plano é grande demais para mim. E dizer, Senhor, pela minha força, estou pensando até em desistir. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Será que você pode dizer para o seu irmão, Deus tem o melhor para você? Quero convidar os meus irmãos aqui, que vão ministrar a Santa Ceia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus foi firme até o fim, queridos. Ele foi firme até a cruz. Ele foi firme para morrer na cruz por nós. E Ele continuou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia, Jesus. Nossos irmãos vão distribuir o pão. Glória a Deus. Santa Ceia é momento de perdão. É momento de nós perdoarmos e de sermos perdoados. Talvez você tenha construído ou esteja construindo algo simplesmente para que todos vejam, simplesmente para que todos olhem quão abençoado você é, como Deus tem feito coisas na sua vida. Ou talvez você queira suprir tanto as suas carências, as suas necessidades, que esteja procurando fazer no lugar errado. Esteja procurando suprir essas necessidades, essa carência, no lugar errado. No lugar que vai ser derrubado. Um lugar que quando a casa tremer, que quando o vento soprar, que quando a água subir, vai ser derrubado. Senhor, queremos pedir perdão. Queremos pedir perdão, Pai, porque muitas vezes estamos construindo, levantando uma casa, nos esquecendo do fundamental. Estamos excluindo o Senhor da nossa vida. Estamos excluindo a Tua palavra da nossa vida. Excluindo a Tua vontade da nossa vida. Estamos deixando de viver uma vida de fé, Pai, para viver uma vida pragmática, onde só aquilo que dá certo é aquilo que funciona. Meu Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai. Nos perdoa porque queremos edificar sobre a rocha verdadeira. Queremos construir sobre a rocha firme que é Jesus. E ter uma vida de comunhão contigo. Uma vida de intimidade com o Senhor. Meu irmão, esse pão é símbolo do corpo de Jesus. O corpo de Jesus que foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele foi punido e injustiçado. Porque Ele te amava, porque Ele te perdoa, porque Ele entregou, continua entregando a sua vida por você. Receba o perdão de Deus. Receba, é aceito o seu arrependimento aos olhos de Deus. Esse Deus é poderoso para perdoar pecados. Que possamos todos nós comermos do pão. Em nome de Jesus. Será que você pode se colocar de pé? O texto que lemos disse que Jesus, depois de ter pregado, depois de ter falado dos fundamentos, aqueles homens ficaram maravilhados, ficaram admirados da doutrina de Jesus. E os escribas disseram, e ficaram mais maravilhados ainda, porque eles costumavam usar como argumento de autoridade o seu conhecimento
citavam autores famosos, citavam pessoas conhecidas, como numa monografia que nós fazemos para uma faculdade. Mas Jesus falava diferente. Jesus falava de uma autoridade que vinha do céu. Jesus não falava no nome de alguém. Jesus não falava no nome de uma pessoa famosa. Jesus não falava na autoridade de outra pessoa, mas ele falava na autoridade de Deus. Queridos, Jesus tem autoridade ainda hoje. Jesus tem autoridade sobre a sua vida. Jesus tem autoridade sobre o seu problema. Jesus tem autoridade ainda sobre você. Jesus, quando fala, céus e terra se calam para ouvir a sua voz. Jesus, quando fala, o milagre acontece. Dele sai virtude, dele sai poder. É a palavra de Deus em ação. Jesus é aquele que era antes de tudo existir. Aquele que é, o que era e o que há de vir. Ele, quando fala, os demônios saem. Quando ele fala, a enfermidade vai embora. Quando ele diz, sai daqui, tem que sair. Porque ele tem autoridade. A autoridade dele é sobre a tua vida. A autoridade dele é sobre você. Oh, aleluia, Jesus. Jesus na cruz disse, está consumado. O sacrifício dele está consumado sobre a nossa vida. O sacrifício já foi pago. Ele te dá autoridade. O Espírito Santo te dá autoridade. A autoridade que vem de Deus. A autoridade que vem do trono. O Espírito do Senhor está sobre ti. É o mesmo Espírito que ungiu Jesus para libertar os cativos, para curar os enfermos, para trazer vida àquilo que está morto. É essa autoridade que está sobre a sua vida, porque a tua casa está edificada sobre a rocha. Que ao bebermos desse cálice, que possamos receber da autoridade de Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Bebamos todos do cálice. Aleluia! Será que você pode dizer para o seu irmão? Diga assim para ele, a autoridade de Deus na sua vida. Meu irmão, se tem autoridade na tua vida, se Deus mandou falar, fala. Amém? Se Deus mandou orar, ora. Se Deus mandou abençoar, abençoe. Amém? Estenda a sua mão para abençoar.